Licenciado em Letras pela Faculdade São Sebastião, em Teologia com ênfase em Ministério Pastoral e Educação Cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, mestrando em Teologia Filosófica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, serve na Igreja Batista Memorial de São Paulo como pastor responsável pelo Ministério de Grupos Pequenos, a principal estratégia de cuidado e pastoreio da comunidade. Um dos idealizadores da Conferência Doxa. Recebam com muitos aplausos Daniel Simões. Isso aí era a abertura para ontem, tá? Pra gente aqui é Daniel, tá bom? Gente, a gente precisa, antes de estudar a palavra de Deus, dedicar um tempo para reconhecer com muita gratidão por aquilo que a gente viveu aqui ontem. Nós tivemos circulando por aqui ontem mais de 700 pessoas vindas de diversos estados diferentes para ouvir sobre o desenvolvimento de uma fé que pensa e de uma razão que sente como uma maneira de testemunhar para o mundo perdido que a nossa fé pode sim responder, que Cristo Jesus pode responder aos anseios e às necessidades do mundo em que nós vivemos. Eu preciso reconhecer de forma muito especial o grupo de voluntários que serviu aqui. Por favor, se você foi um voluntário, dá um tchauzinho assim, levanta a mão para a gente saber. Por favor, aplaudam essas pessoas. Muitos deles estão agora servindo no Ministério Infantil, servindo em diversas outras áreas aqui da nossa igreja, talvez por isso não estejam aqui. Alguns deles talvez estejam acabados dormindo pelo trabalho que tiveram ao longo do dia inteiro ontem. Mas nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, porque aqueles dons e talentos com os quais Deus tem habilitado vocês, tem voltado à disposição do reino de Deus, abençoado pessoas que vão voltar para os contextos em que estão inseridas e vão fazer a diferença, vão testemunhar e vão ser uma referência da presença de Deus por esses tantos lugares em que a gente está. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Tem sido um privilégio servir com vocês, abençoar as pessoas que têm passado por aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Glória a Deus por vocês. Hoje então nós chegamos num dia de encerramento da Conferência Doxa. Nessa altura do campeonato você deve saber que Doxa significa a palavra glória em grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento. E a nossa intenção, quando pensamos nessa conferência, foi evidenciar, trazer de formas práticas como nós podemos viver para a glória de Deus. O que significa viver para a glória de Deus? E hoje de manhã, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre um referencial que vem da palavra de Deus, no Antigo Testamento, de alguém que mesmo diante de um contexto de intensa crise, num contexto de intensa dificuldade, decidiu colocar a sua vida à disposição de Deus para ser usado para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para abençoar uma comunidade que não era a sua comunidade. E nós vamos pensar sobre um personagem com o qual eu me identifico muito, cujo nome é Daniel. Se você tem a sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a abri-la comigo em Daniel. Nós vamos ler o capítulo 1 desse livro, mas antes da gente ler esse texto, eu queria dar uma pequena visão, um pequeno panorama daquilo que a gente viveu aqui ontem. A última palestra do nosso dia foi proferida pelo procurador Dr. Deltan Dallagnol, que tem sido responsável pela Operação Lava Jato. E eu não sei se vocês sabem, o Dr. Dallagnol e a Operação Lava Jato, ele é o coordenador dessa operação, que ao longo de toda a história da humanidade é a operação que descobriu o maior caso de corrupção, proporções globais. E também foi a operação que mais recuperou fundos para um país em toda a história da humanidade. Já foram recuperados mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos, dinheiro que havia sido desviado, dinheiro dos nossos impostos que haviam sido desviados de merendas que muitos dos filhos nossos comeriam, da saúde que muitos de nós não conseguimos usufruir, desfrutar, da segurança pública que muitos de nós não conseguimos desfrutar. Esse dinheiro tem sido recuperado por um homem, um cristão, um irmão nosso em Cristo Jesus, que decidiu levar a sério
o compromisso de ser uma referência de Deus, de viver para a glória de Deus. Eu quero que você fique com essa história em mente, porque em tempo oportuno nós como igreja vamos pensar sobre como nós podemos nos envolver ainda mais efetivamente num projeto como esse, apoiando medidas de intenso valor. Daniel capítulo 1, eu quero ler com você agora os versículos 1 e 2. Diz assim: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. É possível que a gente comece a ler esse texto e perceba e fique incomodado. Eu espero que você tenha se sentido incomodado com o versículo 2, quando é dito que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, ou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Perceba que, do ponto de vista de Deus, o que houve aqui não foi a derrota do povo de Deus para um povo pagão. O que houve aqui não foi a vitória de Nabucodonosor sobre o rei Jeoaquim, rei de Judá. O que houve aqui foi a estratégia de Deus de dar ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, a vitória sobre o povo de Deus. A vitória aqui não é de Nabucodonosor, é a vitória de Deus. Mas eu preciso que você se sinta incomodado com isso, porque Deus deu a vitória para um rei pagão, para um rei que era contrário ao povo de Deus, e deu essa vitória para esse rei pagão sobre o povo de Deus. O povo de Deus foi exilado, foi alvo de prisões, eles foram retirados das suas terras. Mesmo diante de um cenário de tragédia, o texto nos diz que Deus fez isso. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Não existe cenário difícil, deprimente, caótico, tenso demais que não esteja sendo soberanamente administrado pelo nosso Deus. Não existe caos nacional que não esteja sendo administrado pelo nosso Deus. Não existe conflito intenso demais na sua vida, na sua casa, na sua família, que não esteja sendo cuidado, administrado com atenciosa soberania pelo nosso Deus. Deus havia feito uma aliança com o seu povo, prometendo que cuidaria deles e os abençoaria para que eles fossem luz para as demais nações, caso eles obedecessem aos seus mandamentos. Mas, se esse povo desobedecesse os seus mandamentos, eles veriam acontecer aquilo que naquela ocasião com Daniel havia acontecido. Deus desejava que esse povo fosse luz, que mostrasse a glória de Deus para as demais nações. Mas esse povo decide viver para si mesmo. E é estranho perceber que o povo de Deus decide não obedecer a Deus. Mas um rei pagão faz parte do plano de Deus para trazer esse povo de volta para si. Deus é poderoso para, no exercício da nossa liberdade, atuar e evidenciar os seus planos soberanos. Mesmo quando nós achamos que estamos fechando as portas para Deus, Ele é poderoso para abrir as portas que Ele tem o desejo e a intenção de abrir. Nós adoramos e servimos a um Deus que é soberano, que nunca é pego de surpresa. O texto continua, vamos ler os versículos de 3 a 16 e entender um pouquinho mais dessa história. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu
não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E Deus fez com que o homem fosse com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se desses alimentos. E Deus fez com que o homem, esse chefe dos oficiais, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo de o rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Era parte da política do rei treinar as melhores pessoas das nações conquistadas para poder servir no seu governo, porque de alguma forma ele poderia se beneficiar do conhecimento daquelas nações, de repente da função de liderança, da habilidade de influência exercida por essas pessoas, para que pudesse exercer com mais qualidade o seu domínio sobre essas nações. O texto bíblico vai nos contando que houve diversas deportações. Eles foram invadindo Judá aos poucos e retirando de formas estratégicas. No primeiro momento de deportação, eles tiram a elite intelectual desse povo. Daniel e seus 3 amigos fazem parte desse povo. A história mostra que isso aconteceu por volta do ano 605 a.C., e é possível prever então que Daniel e seus amigos tinham não mais que 16, talvez 18 anos de idade. É muito interessante porque Daniel e os seus amigos se colocaram como uma espécie de remanescente fiel da parte de Deus no contexto da Babilônia. Foram colocados lá por esse propósito. Deus, de alguma forma, usa esses meninos como os mais brilhantes da sua nação, como aqueles que tinham o maior potencial para de alguma forma ser uma referência da presença do próprio Deus, mesmo no contexto de um povo pagão. Eles eram gente de linhagem real, saudáveis, inteligentes, talentosos. Eles eram gente de primeira qualidade, gente capaz de influenciar e fazer a diferença. No entanto, somado com essa provação de servir no contexto do palácio do rei, vinha também algo que eles poderiam considerar como um privilégio, algo que eles poderiam considerar como um agrado de Deus no meio de uma série de privações. Estou longe da minha casa, estou longe da minha família, estou num contexto de um povo que é contrário a Deus. Pelo menos eu vou poder comer essa comida boa aqui, vou comer a comida do próprio rei. Mas a decisão deles é bem diferente. O texto diz que Daniel decide firmemente não se tornar impuro com a comida que vinha do rei. Possivelmente porque aquela comida era uma comida consagrada a ídolos, a falsos deuses. Uma restrição que havia sido clara na lei de Moisés. Talvez havia alguns tipos de comidas servidas ali que eram alimentos impuros, também parte do processo cerimonial que Deus havia estabelecido na lei do Antigo Testamento. É interessante que esses jovens decidem não ceder à dieta prescrita pelo palácio. Eles fazem parte de todo o resto do processo, eles se submetem a todo o resto do processo. Veja, o nome deles é mudado. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, tem seu nome mudado para Beltesazar, que significa Bel protege a vida dele. Bel era uma divindade pagã dos babilônios. Ananias, que significa o Senhor mostra graça, recebeu o nome de Sadraque, que significa
o comando de Aku, que era o deus da lua, alguém que está debaixo do domínio do comando desse Deus. Misael, que significa quem é como o nosso Deus, recebe o nome de Mesaque, que significa quem é como Aku, o deus da lua. Azarias, que significa o Senhor é o meu auxílio, recebe o nome de Abidnego, que significa servo do deus Nebo. No entanto, ao longo de todo o livro, Daniel não se refere aos seus amigos com os nomes recebidos pelo rei. Ele se refere aos seus amigos sempre pelo nome que honrava o Deus verdadeiro, Jeová. O nome de Deus foi substituído na vida deles, na percepção das pessoas, mas no coração deles, o nome de Deus continuava presente. Eles precisavam aprender uma nova língua, eles precisaram receber novos nomes, eles precisaram aprender uma cultura que era contrária, claramente contrária àquilo que Deus havia estabelecido para eles. Eles não se opõem a aprender aquela cultura, eles não se opõem a aprender e a serem os melhores naquela sociedade, sem contudo se contaminar. Perceba que muitos dos nossos jovens estão indo para as trincheiras das universidades aprender princípios que são claramente contrários à lei de Deus, claramente contrários aos princípios do cristianismo, aquilo que Deus espera de nós. Você que é um jovem e vive nesse contexto, você não deveria ter medo de aprender e de saber aquilo que lhe é ensinado. Você deveria sim desenvolver uma fé tão conectada e íntima ao nosso Deus. O nome de Deus deveria estar tão no íntimo do seu coração que mesmo o erro chegando, mesmo você sendo capaz de falar sobre o erro, você não se contaminar com o erro. Daniel e seus amigos tiveram de se tornar mestres em ciências pagãs, em conhecimentos pagãos, em coisas que claramente não honravam o nome de Deus. Na verdade, numa prova final feita pelo próprio rei para avaliar o conhecimento deles, é dito que eles foram os melhores de todos. Deus deu capacidade para que eles fossem os melhores em um conhecimento que não honrava a Deus. Isso é no mínimo um paradoxo. Contudo, esse treinamento com certeza exigiu que eles ultrapassassem limites que a lei de Deus estabeleceu para eles. Mas a decisão de Daniel e de seus amigos foi de não se contaminar. Sem dúvida, aquela comida era a melhor daquela terra, mas eles dizem não. Eles passam então por uma prova de discernimento. Mas como é possível o povo de Deus resistir às pressões que os esmagam para que se conformem a este mundo? É simples. Daniel e os seus amigos eram transformadores. Em vez de sofrer mudanças, eles empreendiam mudanças. Em vez de sofrer mudanças, eles realizavam as mudanças. Deus usou aqueles homens para transformar a mentalidade daqueles governantes, para transformar a mentalidade daquela nação. Em vez da mentalidade daquele povo mudar a mentalidade de Daniel e de seus amigos, eles são o instrumento que Deus usa para mudar a mentalidade daquele povo. Não existe nada mais relevante, nada mais contextualizado a nós aqui do que isso. É a nossa responsabilidade como igreja de Cristo Jesus, sermos agentes de transformação da mentalidade da nossa sociedade. Nós não podemos nos curvar aos padrões impostos pela nossa sociedade. Nós não podemos nos curvar diante dos valores que são claramente contrários a Deus. Nós precisamos ser transformadores e, em vez de sofrer mudanças, realizar as mudanças. Aqueles que têm um coração que ama o Senhor, aqueles que têm um coração disposto a se relacionar com Deus, não têm dificuldades em fazer escolhas corretas. E mais do que isso, em suportar as adversidades e as consequências de uma decisão correta. Porque fé não significa crer, apesar das evidências. Isso é superstição. Fé significa obedecer
apesar das consequências. Fé não é crer apesar das evidências. Fé é obedecer apesar das consequências. Daniel e os seus amigos estavam dispostos a pagar o preço de fazer o que era certo diante de Deus. Quando eles tiveram que escolher entre a palavra de Deus, entre obedecer a Deus e obedecer o rei, eles obedeceram a Deus. Deus usou um homem que se mostrou benevolente a eles, aceitando a proposta de Daniel de uma dieta diferente daquela que era oferecida pelo palácio do rei. Aqueles 4 homens não ameaçaram ninguém, Daniel e os seus amigos. Eles não foram fazer um protesto na porta da casa do rei. Eles não tentaram fugir daquela aprovação. Eles não tentaram matar o rei. Eles simplesmente se destacaram. O maior protesto que eles fizeram foi um compromisso em serem os melhores. O protesto deles foi um compromisso com a excelência. A excelência foi um grito tão alto que pôde ser ouvido em toda aquela nação. Quando se trata de resolver problemas da vida, nós precisamos pedir que Deus nos dê coragem para enfrentá-los, e não uma porta para que a gente fuja deles. A nossa motivação precisa ser a glória de Deus, e não o desejo de encontrar uma saída. A pergunta importante que nós devemos fazer enquanto numa crise, não deveria ser, como eu posso sair disso? Mas sim, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso glorificar a Deus com isso? E Deus usa essa provação em especial para cumprir esse propósito na vida de Daniel e de seus amigos. Deus então dá competência e sucesso para Daniel e para os seus amigos, para que eles pudessem então testemunhar. Versículos de 16 a 20. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Perceba agora, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Para um pouquinho aqui. Da cultura e da ciência de quem? Dos babilônios, daquele povo pagão onde eles estavam inseridos. Deus os capacitou para que eles soubessem da cultura e da ciência daquele povo. Deus deu capacidade a eles. Continuando, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Para sobreviver é preciso ser treinado, é preciso ter uma boa educação, é preciso se dedicar com zelo, mas sobretudo é preciso contar com a mão de Deus. É preciso contar com o poder de Deus que nos dá condições de sermos aquilo que precisamos ser. Eu não quero que você saia daqui hoje pensando assim, meu Deus, como que eu vou conseguir ser uma pessoa assim? Porque eu não quero dizer aqui que você tem que ser como Daniel. Eu quero desafiar você a acreditar que tudo aquilo que Deus pede para que você seja, Ele te habilita a ser antes. Porque do contrário, Deus seria um Deus moralista, que diz, seja assim, seja assado, faça isso, faça aquilo. Mas Ele primeiro nos dá a condição, e depois exige de nós uma vida em equidade, uma vida compatível com aquilo que Ele nos deu. O grande poder, a grande vida que nos foi doada em Cristo Jesus, nos dá condições de sermos aquilo que Deus espera de nós. Você pode ser o que Deus estabeleceu para você, não porque você é muito bom,
Não porque você é brilhante, não porque você tem um mestrado, ou um doutorado, ou um PhD, ou qualquer coisa do gênero. Mas porque em Cristo Jesus nos foram doadas todas as coisas de que nós precisamos. A sua responsabilidade é de ser um bom mordomo, de administrar com sabedoria, com fidelidade, o poder que foi disponibilizado para você. Esses 4 jovens precisaram, contudo, se aplicar. A graça de Deus, ela não é um atalho, ela não é um meio para que você não precise se esforçar. Ela é a provisão de força de que você precisa para fazer aquilo que é necessário. Se você é um bom aluno na escola, se você é um bom profissional no contexto do seu trabalho, se você é um bom aluno no contexto da universidade, é a graça de Deus operando em você, e você precisa atribuir o mérito, a honra a Deus, mas você precisa se esforçar para isso. Se você é um mau aluno, se você é um mau profissional, se você é alguém cuja qualidade do serviço e da compreensão, do entendimento, da educação não honra a Deus, você não está sendo alguém fiel, alguém leal à graça de Deus que foi disponibilizada para você. Vida cristã não tem a ver só com a 1h30 que nós passamos aqui domingo após domingo. Vida cristã tem a ver com aquilo que você faz, com o que você recebe nessa 1h30 e como você aplica isso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. A visão da nossa igreja é ser uma referência da presença de Deus na cidade. Mas não é a visão dessa tenda em que a gente se reúne, é a visão para cada um de nós que faz parte dessa igreja. Nós não somos referência da presença de Deus quando nos encontramos aqui, mas quando vamos para aqueles contextos em que a gente está inserido. É isso que significa ser uma referência, é isso que significa administrar com sabedoria a graça de Deus que nos foi disponibilizada. É isso que significa levar a sério um compromisso com Cristo Jesus. Parece que a nossa relação com Jesus não abre espaço para falta de intencionalidade. Você não pode ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola e achar que isso é simplesmente mais uma tarefa a ser cumprida na sua rotina. É lá que a luz de Cristo precisa brilhar. É lá que você vai ser desafiado a evidenciar Cristo Jesus. O povo de Deus precisa ser habilitado a conhecer a sabedoria deste mundo, para que possa dialogar com esse mundo e responder às perguntas que este mundo faz. Quantas vezes nós não estamos respondendo perguntas que foram feitas ontem? Quando foi que nós, como igreja, perdemos o papel de vanguarda, de provocar as questões, em vez de sempre estarmos um pé atrás? O mundo vem com uma pauta e a igreja precisa correr atrás muito tempo depois para responder aquilo. Não deveria ser assim. Alguns pensam e tentam demonizar a educação secular, aquilo que é promovido pelas nossas faculdades, pelas escolas. Isso está errado. É naquele contexto, é aprendendo aquelas coisas que muitas vezes são contrárias a Deus, que nós deveríamos nos destacar, conquistando assim o direito de sermos ouvidos. Muitos de nós querem professar a fé, talvez entregando um folheto, sem por trás uma vida que concorde com o conteúdo daquele folheto, sem por trás uma vida que honre a Deus. Quantos de nós querem no horário do almoço evangelizar alguém, mas ao longo do dia do trabalho não cumprem com excelência a sua responsabilidade? Quantos de nós querem testemunhar para o colega da faculdade, mas com frequência não se dedicam com zelo para os estudos, ou colam na faculdade? O nosso testemunho precisa se basear em um compromisso com Cristo Jesus que alcança todas as áreas da nossa vida. Tertuliano, um pai da igreja, fez uma pergunta um dia: o que de fato Atenas tem a ver com Jerusalém? Que concordância existe entre a academia e a igreja? A igreja, para quem ele perguntou, se silenciou. E ele respondeu: existe. Mas ele faz uma nova pergunta:
Que semelhança existe entre um cristão e um filósofo? Entre um homem cujo objetivo é a fama e um homem cujo objetivo é a vida? O que de fato Atenas tem a ver com Jerusalém? O que de fato a Igreja Batista Memorial de São Paulo tem a ver com o mundo? Tudo a ver. Tudo, porque nós somos a voz de Deus que o mundo vai ouvir. Atenas tinha tudo a ver com Jerusalém, porque embora o nosso conhecimento se baseie na palavra de Deus, é no contexto de gente que descrê da palavra, que a realidade da palavra precisa ser evidenciada. É no contexto daqueles que ogerizam aquilo em que acreditamos, que aquilo em que acreditamos precisa fazer a diferença. É verdade que nós devemos conhecer o conteúdo do mundo na mesma relação que um químico lida com substâncias venenosas. Nós precisamos descobrir suas qualidades, mas não para nos infectarmos com elas, mas para termos condições de usarmos a nosso favor. Quando Daniel e os seus amigos compreendem a mentalidade dos babilônios, especialmente eles se relacionam com magos e encantadores. Naturalmente que esses magos e encantadores é algo diferente daquilo que nós concebemos como mago e encantador. Não quero que você pense no Harry Potter aqui quando você lê esse texto. O que está por trás na mentalidade do autor quando escreveu isso, o que eles chamavam de magia, é o que hoje nós chamamos de tecnologia. Era a habilidade de ler o tempo, a habilidade de ler o clima, mas também era aquilo que nós chamamos de filosofia hoje, que era a habilidade de ler aquilo que formava a mentalidade das pessoas, a habilidade de ler aquilo que formava a percepção de mundo das pessoas. Eu não sei se você reparou esses olhos aqui atrás. Esses olhos, eles são uma referência à nossa visão. A maneira como nós olhamos, como nós enxergamos o mundo. E a nossa visão, os nossos olhos, precisam ser orientados pela palavra de Deus. Nós olhamos para este mundo, mas olhamos com os olhos da palavra. E essas molduras, é como se cada um de nós fôssemos uma moldura que vai ser pendurada no seu local de trabalho, vai ser pendurada na universidade, vai ser pendurada na sua escola, vai ser pendurada para o seu vizinho, para evidenciar a imagem de Jesus. Esse é o nosso compromisso, um compromisso estabelecido com Deus. Eu espero que você tenha entendido o que eu tentei dizer aqui. Nós precisamos ser os melhores na nossa profissão, no contexto da faculdade, no contexto da escola. Não existe espaço para a falta de competência, não existe espaço para a falta de um compromisso efetivo e profundo com a excelência. Não existem motivos para que nós tenhamos medo da excelência. Ir para todo mundo significa usar aquilo que nós aprendemos aqui, para de alguma forma abençoar todo mundo. Versículo 21 diz que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Isso significa que houve uma transição de reinos, mas a excelência de Daniel o manteve naquela função. Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Eu gosto de uma versão antiga que diz assim: vês um homem perito em suas obras? Entre reis será posto. Que sejamos nós, homens peritos em nossas obras, abençoando nossa igreja, mas abençoando o mundo em que nós fomos colocados para sermos um testemunho de Cristo Jesus. Quero orar com você, curva sua cabeça, por favor. Deus de amor e de graça, nós estamos diante do Senhor agora, clamando que a mesma graça que nos trouxe até aqui nos leve
ainda em compromisso efetivo e profundo para sermos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Deus, nós precisamos dessa capacitação que nos faz termos condições de evidenciarmos Jesus. De nossas próprias mãos não existe algo de útil para ser usado, mas quando envolvidos por Tua graça, quando capacitados pelo Senhor, podemos demonstrar Jesus, podemos afirmar a presença de Deus a todos. É isso que nós queremos, Deus. Mova, Pai, cada um de nós para esse compromisso. Usa, Deus, cada um de nós nesses contextos. Não permita, Deus, que em nossas mentes haja uma distinção entre aquilo que nós vivemos aqui na igreja e aquilo que nós vivemos fora desse contexto. Faz com que cada um destes meus irmãos aqui, num compromisso com Cristo Jesus, possa abençoar o nosso mundo. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Eu quero recomendar duas obras que eu acredito que vão fazer eco àquilo que nós ouvimos aqui hoje. Uma é o livro Integridade, do Dr. Henry Cloud. Ele é um psicólogo que tem atuado no ambiente corporativo. Aí ficou. Está sendo disponibilizado por Edições Vida Nova, que está aqui com a gente hoje num preço excelente. É um livro que diz sobre como a integridade, uma vida inteira devotada à causa cristã, pode abençoar o mundo perdido. E também Como Integrar Fé e Trabalho, do pastor Timothy Keller, que dispensa apresentações, tem desenvolvido um ministério muito relevante em Nova York, dialogando com a sua cultura, com os profissionais daquela cidade, e ele vai dar passos muito práticos para que você, no seu contexto profissional, leve a sério o seu compromisso com Jesus. Existem maneiras para você aplicar amanhã, quando você chegar no seu trabalho. A gente vai ouvir mais uma música, ainda não vai embora antes, para ser abençoado um pouquinho mais pela Canto Verbo. Que Deus te abençoe. Se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Eu acredito que, entendendo a mensagem do pastor Daniel, também entendi por que ele escolheu essa música para fechar. Ela foi escrita quando eu estava na faculdade de Direito. Muitas dúvidas sobre a fé pairavam sobre a minha cabeça. Desde que a ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem, vocês não sabem que se fez saber. E a propósito parecem não querer. A verdade é uma só, e ela é clara como água de rocha. Vocês vão ver, contra amor não há argumentos. E vem pra ver, Cristo é tudo em todos nós. Ele assim fez pra confundir os reis, desvairando a sabedoria de vocês. E se fez pó, sumiu no vento, e se perdeu em vãos pensamentos. Pois a